O novo normal é a mudança das definições de inúmeras concepções que tínhamos antes da pandemia. Isso não foi uma questão de escolha, mas de sobrevivência e sanidade mental, para dizer o mínimo. O novo normal e as novas formas do ensino do direito são tema de debate deste programa, que conta com a participação do professor Marcos Paulo Bianchini. Ele é advogado, doutorando, mestre em Direito Público, especialista na área penal e processo penal, um constitucionalista de mão cheia, além de professor universitário e coordenador do curso de Direito das Faculdades Pitágoras. Professor Bianchini, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, neste tema que é o tema do momento no ensino, né? Com certeza, meu amigo Dr. James, eu agradeço a honra, do convite e poder debater daquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, nós que carregamos a educação nos braços nesse tempo tão difícil que ainda estamos vivendo. Prazer o nosso, e é a primeira vez aqui, há quanto tempo e não tínhamos ainda a honra da sua presença aqui conosco, professor? É verdade, uma honra muito grande, sempre as agendas não batiam, e hoje nós estamos aqui para trazer essa contribuição para todos os telespectadores que se interessam pelo tema tão importante da formação jurídica do cidadão brasileiro. Aqui, mas também olhando ali esse currículo, para chegar nele, tem que andar muito ocupado mesmo, né? A agenda tem que ser complicada, né, professor? É verdade, e Deus tem nos abençoado bastante, múltiplas tarefas, e também facetas sociais. Além disso tudo, nós somos filho, marido, pai, mas graças a Deus temos sido prósperos. E aluno, Porque eu estou olhando ali, é doutorando. Continua na academia. E continuamos na academia. A formação do direito é uma formação continuada, doutor James? É verdade. E graças a Deus tenho a oportunidade hoje de cursar o doutorado em meio ambiente e desenvolvimento regional pela Uniderp, em Mato Grosso do Sul, Campo Grande ainda, E com isso dá continuidade à pesquisa no tema tão importante e que também nos traz grande impacto na nossa vivência diária. Nós estamos aqui falando do ensino jurídico, que passou por mudanças e recentes, mas não só recentes. E me lembro que há um tempo atrás, isso já leva algum tempo, nós tínhamos 3 faculdades, eu costumo dizer isso aqui, de Direito em Belo Horizonte. Milton, Federal e PUC, que era só uma PUC também, lá do Coração Eucarístico, E depois houve um crescimento da oferta do ensino jurídico em diversas instituições muito renomadas, conhecidas. Pitágoras é uma delas, porque já tinha um nome na área da educação, só transportou isso para o ensino superior. E da época, e com o crescimento disso, professor, houve uma crítica que o ensino ele tinha caído a qualidade. Automaticamente acontece? Não necessariamente, É verdade. Uma coisa, James, que a gente tem que partir de algumas premissas, E a primeira premissa que nós temos é que todos os problemas estruturais do nosso país passam pela educação. Sim. Então, quanto mais acessibilidade, quanto mais democracia, quanto mais possibilidade de acesso à educação que é proporcionado para o cidadão, então isso aí eu não vejo como um ponto negativo, eu vejo como ponto positivo, Então, a gente passou por um estado social em que o Estado, ele era chamado de gigante de pernas curtas, Ele detinha somente o controle de tudo e hoje a gente passa por um Estado gerencial. Então, essa questão de concessão, de abertura e até mesmo de mercado para as instituições de ensino superior privadas, isso traz uma contribuição inenarrável, insofismável para o nosso país. Eu costumo dizer que havia um número menor de instituições de ensino jurídico, mas também o número de mestres, doutores era bem menor, E pós-graduados era bem menor, Se hoje tem mais cursos, também nós temos mais pessoas com a formação superior também, digamos assim, Justamente. E a questão da pesquisa, Quando se fala em especialização, a pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, pós-doutorado, nós estamos falando de ciência, de produção científica, de produção de conhecimento, uma coisa que o nosso país ele está ainda aquém de países tradicionais, como os países da Europa e também os Estados Unidos. Então, essa possibilidade de abertura de arena para o debate e também para a pesquisa em
em espécie a pesquisa jurídica, isso vai trazer fortalecimento para as instituições, para a nossa democracia e também a acessibilidade ao cidadão, o conhecimento do direito. Isso é muito importante. Agora, professor, falando especificamente aqui desse período de pandemia que obrigou a todos nós mudarmos todos os nossos hábitos e em todas as áreas da vida, no direito não foi diferente, ou melhor, no ensino jurídico não foi diferente. Os gestores, em geral, né, da área de formação em direito, não tinham noção que ia durar tanto tempo, né? É verdade. Como ninguém, né? Não, ninguém tinha previsão e nós perambulamos, vamos dizer assim, nós caminhamos no escuro durante muito tempo. Um vírus que surgiu lá na China, em Wuhan, na China, que posteriormente, em março, foi declarado estado de pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Não se existia vacina, não existia tratamento, existiu e foi instalado um medo, onde foi compulsoriamente, né, fechada todas as atividades econômicas e também as escolares, e com isso nós nos vimos trancados em casa, revivendo histórias que nós só víamos em livros de história, de ler, né? Com a gripe espanhola, que de espanhola não tem nada, que é H1N1, que levava a óbito até os próprios coveiros. Quando o coveiro começa a morrer, a situação fica difícil. Complicado, né? Então, nós, né, vivemos durante muitos meses de 2020 debaixo desse medo, do receio e, infelizmente, meu querido doutor James, com a perda, né, de muitas pessoas, né, se nós contabilizarmos aí amigos. Então, literalmente, nós vimos também a importância da ciência, voltando aqui, que trouxe uma resposta aí com vacinas em tempo recorde, que nós temos visto a efetividade delas com o decréscimo da curva de internação e também de óbitos no Brasil. Agora, tudo começou em março de 2020. 16 de março. Para ser mais exato, um dia memorável para a educação no Brasil, e não somente para a educação, mas para a atividade econômica. Nós recebemos a notícia, não somente a notícia, de forma compulsória, de que não poderíamos mais operar. Tanto o professor na sala de aula, quanto também o nosso corpo técnico administrativo. Pois é isso que eu ia perguntar, professor. Assim, nesse primeiro momento, como que impactou, né? Porque é o início do semestre letivo, né? Então, assim, para tudo. Como é que foi esse momento, assim, na sua instituição, por exemplo? Por exemplo, na nossa instituição, na Faculdade Pitágoras, nós já vínhamos, James, com uma pegada de transformação digital muito forte. Então, a transformação digital já era uma cultura implantada desde 2018 na nossa instituição, né? Do ser digital, do agir digital, do pensar digital, através também do nosso modelo acadêmico que tem o AVA, né, o ambiente virtual de aprendizagem, a sala de aula invertida, e apostando no protagonismo do aluno, na formação dele. Quando nós tivemos que virar a chave do presencial para o digital, a gente conseguiu fazer isso em 24 horas. Mas naquele momento não começou o digital, né? Porque até então era assim, para tudo. Não, naquele momento nós já tínhamos, desde aí 2018, essa cultura da transformação digital, do empoderamento digital. Tá, mas começou imediatamente já a aula digital? Quando nós viramos a chave, os professores, eles foram para as suas casas, os alunos permaneceram em casa, nós já tínhamos uma plataforma virtual de aprendizagem, um modelo acadêmico de sala de aula invertida, né? E o que foi preciso implantar foi uma plataforma que possibilitasse o contato e interação entre o aluno e o professor, que foi elegido aí o Teams da Microsoft como plataforma para que essas aulas pudessem acontecer. Mas e como que deu, assim, que mudanças maiores que aconteceram? Assim, que adequações maiores, assim, que na sua visão de gestor gerou um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, o aluno se adaptar a essa modalidade, o próprio professor, porque às vezes uma coisa é falar na sala de aula, eu acho que hoje todo mundo é apresentador de programa, né, professor? É verdade. Porque antes, assim, na frente da sala, falava ali para 30, 40, 50 alunos e tal. Hoje não, você tem que aprender que está falando para a câmera, não tem ninguém te vendo, mas tem um monte de gente vendo, né? É verdade. Isso foi uma dificuldade, ou absorver o conteúdo, ou transmitir o conteúdo, na sua avaliação,
Quais as adequações foram mais difíceis, assim, mais desafiadoras? Olha só, foi desafiador para o professor e também foi desafiador para o aluno. Quando a gente fala de ruptura de paradigmas, meu querido Dr. James, nós estamos falando aí de Thomas Kuhn, em 1960, ele escreveu um livro, A Revolução das Estruturas Científicas, e ele fala de paradigma. É quando há uma ruptura, quando há um novo olhar sobre algo que acontecia antigamente. E isso foi necessário agora. E essa ruptura de paradigma, ela trouxe uma inquietação muito grande. O professor teve que se especializar e se tornar um youtuber, da noite para o dia. Né? Isso aí já é uma Isso aí já dificuldade, é uma exigência de uma habilidade, uma competência do professor que para uns é tranquilo, mas para outros é mais dificultoso. E para o aluno também, principalmente a disciplina em ficar conectado e prestar atenção para receber ali o conteúdo jurídico. Então, se me perguntar quais foram os maiores desafios, foram esses. Para o professor, ele virar essa chave, apesar da plataforma que nós tínhamos, ele teve que se adequar a esse ensino, olhando para uma tela preta, né? Somente com as iniciais dos nomes dos alunos, e os alunos, essa questão mesmo de disciplina e se apropriar do conhecimento jurídico transmitido pelos professores. Que nem sempre o aluno bota a cara dele lá, né? Às vezes está só uma foto e não liga a câmera, ou seja, a impressão no começo é que eu estou falando para ninguém. Geralmente dá uma impressão dessa, né? E eu ainda costumo dizer que o direito assim, é rico em recursos didáticos, né? Assim, para nós que já temos mais um tempinho, eu sou mais velho que o professor, então assim, na época era o professor e o livro, nada mais. Só isso. Não tem muito recurso didático. E, de repente, esse professor, que é só ele o livro, agora ele vai para o outro lado da câmera e começa a diminuir mais ainda o recurso, né? É verdade. Dizer, é um desafio para professores, talvez até mais velhos, né? Um desafio de engajamento do aluno, de manter o aluno engajado. E é uma coisa interessante, até antecipando e falando hoje, o ser humano é um ser completamente adaptável, doutor James. Agora nós recebemos aí a possibilidade de volta para as aulas presenciais, né? E o que a gente vê é a resistência dos alunos para a volta presencial. Eles se acostumaram, né? Foi difícil, foi desafiador, mas a gente vive agora, né, neste momento, uma certa resistência por parte do corpo docente na volta do presencial. Alguns falam que é receio, mas a gente vê que a vacinação tem avançado, nós temos certas seguranças e também observamos medidas sanitárias que combatem o coronavírus, mas a gente vê que não, professor, a gente prefere aqui o ensino híbrido remoto do que voltar para a sala de aula. Olha só. Imagina assistir a aula no sofá de casa, comendo pipoca, de short, como tem se visto, e lanchando na hora que quer, ou sentado no banco da escola durante, 4, 5 horas aulas, né? Por aí. Professor, tudo no direito nós sabemos que pode haver algum tipo de questionamento. E nessa mudança aí de modalidade, e assim, até um pouco abrupta, né? Porque por mais que a instituição já estivesse preparada para isso, nem todas estavam no mesmo ritmo, no mesmo processo, assim, na mesma fase. E isso não descarta as questões de segurança jurídica. Provas, presença, a própria administração do conteúdo, a comprovação da carga horária, etc. Teve alguma regulamentação para isso, por parte dos órgãos competentes? Com certeza, doutor James. Nós sabemos que a administração pública ela anda no trilho da legalidade, né? Uhum. Então, o poder regulamentar que o Estado exerce sobre a educação se dá por meio do MEC, do Ministério da Educação e Cultura. Como eu disse, no dia 16, nós recebemos a notícia dos órgãos competentes para encerrar toda a atividade presencial, seja da sala de aula, quanto também na área administrativa das instituições de ensino. Dia 16. Dia 17, o MEC emite uma portaria 353, de 17 de março de 2020, regulando como seria esse ensino remoto. Uhum. Então, a portaria 353 foi a primeira portaria que veio para trazer uma regulamentação da entrega da grade curricular dos cursos superiores e também tecnólogos. Mantida a mesma grade? Assim, manteve, sim, alterou, adequou? Mantendo. Carga horária, tudo normal, tudo assim o mesmo? Tudo a mesma coisa, como se fosse
presencial na sala de aula. Então, essa portaria 353, ela traz até no título as medidas excepcionais, né, para a entrega da grade do conteúdo curricular nos tempos de pandemia. Então, foi a primeira. Depois, ela foi substituída pela portaria 544 do MEC. E aí, nós começamos a enxergar a luz. As fabricantes de imunizantes começaram a anunciar os testes e começaram a verificar resultados, até chegar, porque, doutor, existem cursos que é necessário a aula prática, Sim, em laboratório, né? No nosso caso, nós temos um núcleo de prática jurídica, nós do direito, né? Mas existem ciências como engenharia, como fisioterapia, ciências da saúde, medicina, odontologia, né, que é necessário. não dá para extrair um dente virtualmente, Não né? tem jeito, não tem jeito. E com isso, a portaria 1030 e a portaria 1038 de dezembro de 2020 autorizou a volta somente daquelas disciplinas que tinham carga horárias práticas. E aí, com toda a regulamentação de segurança sanitária, então o MEC atuou, e não somente o MEC, né? E também até no que diz respeito às relações privadas, a Lei 14.010, que fala do regime jurídico sobre as relações privadas no direito civil, também no direito do consumidor. Então, nós vimos que as instituições, elas funcionaram assim, de uma forma a trazer uma resposta efetiva para trazer a segurança jurídica tão necessária num período tão delicado que nós enfrentamos. Agora, assim, o mundo do direito, né, já passava por um processo de mudança, já estava migrando e quase que totalmente para o sistema eletrônico. O judiciário. Então, assim, o PJE já está aí posto há uns 10 anos, se não me falha aqui a memória. Foi em 2014, começou... 2014, né? Então, 7 anos. Por aí. E, assim, de uma certa forma, me lembro que alguns profissionais de carreira jurídica aposentaram. E eu fui descobrir que não eram só os advogados. Houve juiz, promotor, que não quero começar tudo de novo, eu já tenho tempo, eu vou aposentar, ou seja, não quero mexer com o PJE. Mas isso também certamente terá contribuído, né, assim, para o ensino jurídico acabar indo para a plataforma eletrônica e não mais presencial. Porque hoje, assim, o fórum, e Belo Horizonte tem mais de um, né, porque por várias, não tem tanta frequência, né? Isso é no Brasil todo. Então, isso diminuiu a presença do advogado nos corredores do fórum e do juiz e de todo mundo. Então, isso também terá colaborado, sobretudo para o professor, para adequar um novo momento, né? E eu digo não para o professor, mas para o aluno, né, doutor James? Nós somos do tempo, ali do Fórum Lafayette, daquela filinha do castigo, da distribuição civil, com tudo impresso, documento tudo impresso. A gente ficava naquela filinha do castigo, na distribuição civil, era só... Sobretudo quando chegava um escritório que tinha muitas ações para distribuir, aí eu olhava assim, tinha um carrinho enorme... Olha, chamava na frente. Eu já tive, né, algumas situações que eu fiquei triste quando a Defensoria Pública estava na minha frente. É um escritório enorme. Então, assim, a gente ficava ali e a gente percebe hoje que se perdia muito tempo. Sim. E eu tive muitos amigos, doutor James, que foram aposentados compulsoriamente porque se mostraram resistentes ao PJE. E o PJE não é fácil, o processo eletrônico não é fácil. Eu participei de uma pesquisa junto ao CNJ das inúmeras e múltiplas plataformas de prestação de serviço jurisdicional que existem no Brasil. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, em especial aqui na comarca de Belo Horizonte, nós temos o ProJude que funciona com um sistema próprio, com uma plataforma própria, que exige uma configuração própria. Nós temos o PJE, nós temos o JPE e temos o CEU. Fora os sistemas dos tribunais superiores, STJ e STF. Então, o profissional, para navegar, para ter competência, para navegar por isso, é difícil. Agora, o aluno que já está no meio, nessa transformação digital, ele já sai na frente. Então, ele já tem ali noções básicas, até mesmo de informática, para fazer com que a prestação jurisdicional ela caminhe da forma que tem que caminhar. E isso faz com que o aluno ele saia na frente dessa geração. Porque nós nascemos um pouquinho antes da tecnologia. É como ele diz, nós migramos para ela, nós não somos nativos dela, né? Pega aí os meninos hoje até 20 anos, 25...
Eles fazem coisa que a gente não vai aprender mais. Aliás, com 2, 3 anos, você vê a criança brincando com o computador. Eu não vou aprender mais o que aquele menino está fazendo, com aquela agilidade. Então, essa geração, e aí eu acho que uma curiosidade é, como que o direito vai lidar com esse desafio da tecnologia? Por quê? Muitas vezes o curso de direito, e não é o curso de direito só, os cursos superiores no Brasil, eles não nos ensinam a ser empreendedores, eles nos ensinam a disciplina que é objeto daquele curso, né? É a medicina, mas não ser médico, montar um escritório, administrar uma clínica, não, isso não se aprende na medicina, na odontologia e no direito também não. Aí nós agregamos agora, porque a maioria dos alunos egressos da Faculdade de Direito vão para a advocacia. E nem sempre vão para uma carreira jurídica, advocacia pública, ou vai se agregar a um outro escritório já existente, acaba criando o próprio, ou seja, é uma demanda para o curso superior no Brasil, é nos ensinar a ser empreendedores. Isso não é uma questão, como eu disse, só do direito. Agora agrega mais uma dificuldade, que é da tecnologia. Na sua visão, professor, você acha que também o formato do curso vai migrando um pouco para isso? Para discutir a tecnologia, plataformas, para o ensino, para o judiciário. Há essa necessidade de migrar? Há essa necessidade, doutor James? Perdão, de migrar não, mas de trazer disciplinas, né, que auxiliam o aluno? Sim. Doutor James, eu estou aqui para falar do meu dia a dia, né, da educação, do ensino superior e principalmente da área jurídica, e não somente da área jurídica, do ensino superior como de uma forma geral e ampla, considerando todas as ciências que nós temos aí disponíveis, né? Então, falando do meu dia a dia, isso depende muito do modelo acadêmico da instituição. Isso. Por exemplo, o nosso modelo acadêmico, ele já traz essa preocupação. Por exemplo, o nosso aluno faz parte do currículo do curso dele, cursos complementares como Mindset Digital, Design Thinking, a questão do planejamento, do empreendedorismo também está presente. Então, o projeto de vida, construindo uma carreira de sucesso... PJE. Também faz parte. A dor de cabeça de todo advogado. Faz parte de 4 semestres, o aluno já tem contato com o processo judicial eletrônico e 2 semestres especificamente trabalhando com ele. Então, o aluno, ele vê, e a gente percebe hoje, doutor James, o problema também, né, que nós tínhamos de deslocamento. Deslocamento, o tempo que a gente perdia em fila de distribuição e protocolo, e o senhor falou dos corredores do fórum. E olha só, eu não tenho saudade nenhuma de ficar ralando o umbigo em balcão de secretaria. Sobretudo estagiários e advogados mais novos. E muitas vezes nós tínhamos que ir lá porque a gente tinha que pegar o processo na mão para analisar tudo aquilo, né? Porque às vezes o estagiário não tinha maldade, aquele carimbo atrás da folha que fazia toda a diferença. Então, eu não tenho saudade nenhuma. E a gente vê que essa questão de gestão do tempo, do empreendedorismo, da forma de se organizar, até mesmo as audiências, em especial as audiências de conciliação, né, ser realizadas de forma remota e também até audiências de instrução e julgamento. E essa questão da mobilidade urbana, o tempo que você gasta em deslocamento, eu acredito que isso aí trouxe grandes benefícios. O 18h30 para protocolar as peças, né? Agora até 23h59 e 59. Mas só para quem não acompanha aqui a carreira da advocacia, né? O rodar pelos corredores é porque os processos não estavam disponíveis num sistema eletrônico como é hoje, né? Tudo físico. Então, era físico e, literalmente, o advogado, o estagiário, tinha que ir ao fórum para olhar o processo, se tinha alguma movimentação, despacho do juiz, a outra parte se tinha colocado alguma peça, protocolado alguma peça, e não dava para ir olhar um processo, tinha que olhar vários. Então, o que acontecia? O dia de ir ao fórum era o dia de ir ao fórum, né? Que tinha que passar todas as secretarias olhando os processos. E é muito recurso, né, doutor? Porque o que você... Se existe um bem que você não consegue recuperar como tempo, então o valor é inestimável. Exatamente. Então, é muito tempo que a gente gastava. E eu fico muito feliz, porque quando eu abro o meu PJE, quando eu vou lá em expedientes, tem lá, intima-se a parte para se manifestar sobre a virtualização dos autos. Aí eu dou glória a Deus, né? E vejo se está tudo certinho, se as páginas estão lá, vejo o último requerimento que eu fiz, já manifesto, e aí já economizo as idas ao fórum para ter vista de autos físicos. Agora, na sua avaliação, os alunos estão estudando, estão gastando mais tempo, estão estudando mais, ficando mais apertados?
assim, porque em outras áreas também dizem que os alunos estão, o tempo dos alunos foi mais tomado com esse novo modelo, essa nova modalidade de ensino. Eu terminei o bloco anterior perguntando se os alunos estão tendo mais trabalho, estão estudando mais, gastando mais tempo. Parece que houve um aumento disso nos outros cursos em geral. No direito também, você observou isso? Olha só, doutor James, eu costumo dizer que essa palavra aluno é uma palavra, assim, inadequada para o nosso tempo, porque aluno vem do latim a, que é sem, lumen, sem luz. Sem luz. Porque era o professor portador de luz e os recebedores, né, receptores eram aqueles que não tinham luz. Esse paradigma mudou e tem que mudar há muito tempo. O aluno, o acadêmico, e eu costumo chamá-los de acadêmico, logo no primeiro dia de aula, eu falo, olha, doutores, vocês são advogados em formação, né? Fazem parte da comunidade jurídica e vocês são acadêmicos. E o protagonismo está com vocês. Então, isso é uma ruptura de paradigma também. Sim. O aluno chegar, sentar numa carteira e ficar ali para receber a informação do portador de luz, que é o professor. Acabou isso. Então, o que é necessário o acadêmico fazer é ele se preparar antecipadamente para chegar na sala de aula para discutir e debater com o professor. E é isso que é o modelo de sala de aula invertida. Ele traz, é uma pré-aula, é uma exposição prévia, por exemplo. Eu, o senhor, quando nós estávamos na academia de Direito, a gente não sabia o que o professor ia falar. Hoje já é diferente. O acadêmico ele tem um contato prévio com o professor, por exemplo, Pedro Lenza, Pablo Stolze, Alexandre Maza, e ali ele tem um contato prévio com o que ele terá com o professor na aula mediada. E aí ele se torna protagonista do aprendizado e da construção do conhecimento dele. Então, essa reclamação, né, a gente começou a estudar mais. Não, aí o acadêmico, independente da ciência, ele começa a assumir a postura e o papel dele de protagonista da história dele. Não, até porque se o interesse, por exemplo, a aula daquele dia de interesse do aluno, ele já chega lá com voto dos ministros de qual linha que está, que às vezes não dá tempo do professor pesquisar. Por quê? Você está ocupado de levar um corpo doutrinário para fazer entender, e o aluno já está lá na jurisprudência do STF. Quer dizer, ele ainda não entendeu a doutrina, não entendeu o conceito, mas já tem um caso julgado no STF que ele quer trazer para saber se bate com aquilo. Ou seja, ele está estudando, mesmo que às vezes não seja de uma forma mais metódica, mas ele também está pesquisando mais. Porque ele tem acesso à informação, né, professor? É justamente. E é uma coisa também, né? Informação não é também conhecimento. Informação tem muita. Sim. E essa canalização fica por conta dos acadêmicos, dos cientistas e dos mestres, né? Dos docentes que estão na sala de aula em conduzir, em balizar essa discussão. Mas isso é muito importante. E quando o aluno, o acadêmico, né, até substituindo já a partir de agora essa palavra aluno, quando o acadêmico ele se vê empoderado, então o colorido da formação dele se manifesta. É maior. Se manifesta, sai do preto e branco e vem para o colorido. E quando ele é empoderado e ele percebe que tem capacidade, que tem condições de discutir, de ampliar e de também sedimentar aquilo que está recebendo. Agora, você já tem uma turma que já entrou, digamos assim, nesse modelo pós-pandemia? Tem, digamos, uma primeira turma? Não, eu tenho quatro semestres. Começou primeiro semestre de 2020, segundo semestre de 2020, né? Primeiro semestre de 2021 e segundo semestre de 2021. Porque aí já o aluno ou o acadêmico já com a cabeça do novo modelo, né? Ele não passou na escola, por exemplo, no caso lá da sua instituição, ele não pegou o modelo presencial, já pegou esse novo modelo. Já pegou o modelo e eu compartilho aqui com o doutor e meu amigo, doutor James, uma experiência que eu tive com essa volta presencial. Eu estou caminhando nos corredores com o meu apagador, com o meu pincel, com minha pasta, e aí eu sou abordado pelo aluno: professor, eu sou o Sandro. Ô, professor, sou a Laura. Você via pelo vídeo. Nem pelo vídeo eu nem via, né? E aí eu pude ter aquele contato, eu atendia eles como coordenador de curso, como professor, e poder conhecê-los presencialmente. Eles nunca pisaram na faculdade. Eles nunca entraram na sala de aula. Então, a emoção de estar com eles foi uma emoção indescritível que eu tive semana passada, quando foi autorizado. Para eles também, né? Porque, muito. assim,
uma coisa, o ensino presencial tem diversas vantagens. Muito. Perdão, o online, o virtual tem diversas vantagens. Mas nada vai substituir esse ambiente da academia, o contato, a conversa, a convivência. Não tem jeito, né? E é uma questão do brasileiro também, né, doutor James? Nós somos calorosos, sim, do contato, de estar juntos, né, de ver o sorriso, apesar de a gente estar ainda com a questão das máscaras, né, mas ter aquele contato é insubstituível para nós que temos essa cultura, nós que somos brasileiros. Não, e quem passou pela academia sabe que não tem nada igual, né, professor? Você pode muito estudar, bom. aprender muito, mas aquele ambiente da academia nada substitui. É o café, é o papo. É né? a cumplicidade de aluno. É verdade. Agora, nós comentávamos aqui sobre... Porque tem o EAD e o híbrido são a mesma coisa? O EAD e o híbrido são modalidades de ensino diferentes. EAD é ensino à distância. Sim. 100% online, que existe ali o suporte de professores, de tutores. Mas tem esse tipo de... Você hoje, na sua instituição, tem o EAD, que é só EAD? Existem vários cursos. Porque também o MEC já estava um pouco direcionando para isso. Né? Existem vários cursos em EAD. Né? Muitos cursos existem em EAD. Hoje nós temos o ensino híbrido para o direito, por exemplo. Pois é, mas o EAD, o direito só EAD não tem. Olha só, doutor, recentemente o MEC autorizou cursos 100% em EAD, 100% online. Houve uma resistência muito grande, inclusive ações perante o Supremo Tribunal Federal, que julgou improcedente, porque entendeu-se que o EAD democratiza o ensino. Então, cantões e rincões distantes no nosso país, aquela população pode ser assistida com o ensino EAD. Foi o fundamento da decisão do STF. E, recentemente, o MEC autorizou o ensino EAD. Então, EAD é ensino à distância, 100% online. Já o híbrido, não. O híbrido, ele traz parte do ensino EAD e também parte do ensino presencial. E o híbrido, como que você... Porque, assim, é um pouco um experimento ainda, né, assim, o ensino híbrido, porque foi obrigado a entrar nele, ou então não ia ter aula durante sabe-se lá quanto tempo. Então, assim, ainda está numa fase meio experimental, né? Está experimental e funciona. Por exemplo, hoje eu lecionei Direito Administrativo e Administração Pública. Existiam alunos na sala de aula e alunos que não se sentiam seguros e eles ficaram em casa assistindo. Eu tinha dois públicos, um público virtual e um público presencial. Então, e o meu notebook se transforma literalmente numa plataforma de alunos. Professor, isso, e a gente vai interagindo tanto com aqueles que estão presentes quanto aqueles que estão no ensino remoto. Então, assim, é uma questão que funciona e é uma tendência que chegou, eu acredito, na minha opinião, para ficar. E em qual direção, digamos assim? Na direção desse ensino híbrido mesmo, principalmente. Assim, qual que é o futuro dele na sua avaliação aí na sua experiência de educação? Eu acredito que o ensino híbrido, ele é efetivo, ele proporciona possibilidade de acesso à educação por parte de pessoas que desejam fazer o curso de Direito. Eu acredito que é uma realidade que veio para ficar mesmo. E houve um aumento, professor? Porque ele fala assim, mas aí o ensino híbrido, houve um aumento da procura do aluno? Olha só... Para o curso de Direito, por exemplo? Principalmente... Desculpe, deixa eu até completar a pergunta. Houve uma redução do preço, que o custo terá reduzido um pouco, eu imagino, né? Porque tem toda uma estrutura física que não vai precisar ser disponibilizada. Em que pese que o ensino híbrido, você tem que disponibilizar a estrutura física, né, e também uma plataforma eletrônica. São dois recursos que vão ser utilizados. Então, assim, houve uma variação de preços aí do curso? Olha só, no ensino híbrido, como o senhor falou, existe uma estrutura que está à disposição do aluno. Então, no que diz respeito à mensalidade e valores, não houve essa redução. Por quê? Ainda mais agora, que o híbrido foi compulsório, foi obrigado, né? Agora, no que diz respeito ao ensino do direito em EAD, a gente não tem ainda um panorama do que vinha ser os valores, justamente porque ainda não começou a acontecer no Brasil. Né? Então, eu não tenho dados aqui e uma certeza para falar a respeito disso. Né? Mas o híbrido, como existe uma estrutura à disposição do aluno,
essa estrutura está à disposição dele e, com isso, não houve essa redução de valores. Pois é, mas aí o aluno pode, por exemplo, lá na sua faculdade, ou fica em casa e vê, Sim. ou vai para a sala de aula. Sim. E aí, na aula seguinte, ele pode também optar por qualquer dos dois. Qualquer dos dois. O momento agora é esse. Se a pessoa se sente insegura, né, para poder comparecer, ela assiste de uma forma remota. E se ela perceber e ver com os colegas, olha, existe um distanciamento dentro da sala de aula, nós utilizamos máscara, existem os totens de álcool em gel, existem as janelas que ficam abertas, então o professor dá aula de máscara, então vai gerando uma segurança. Não, eu quero também. E ele vê também a vantagem de estar em sala de aula. Então ele tem essa discricionariedade, ele tem essa escolha. Se ele quiser ficar em casa, ele fica, mas a sala de aula está disponível para ele. E o feeling do professor Marcos Paulo? Já nem estou perguntando mais para o coordenador do curso. Assim, o professor, o que ele prefere e acha também que na sua relação com o aluno tem uma diferença? Você acha assim que o ensino, o online, o remoto ou o presencial tem uma diferença para o professor? Assim, é mais prazeroso, interage mais e, consequentemente, também há uma transmissão do conhecimento de um lado para o outro de uma forma mais positiva ou não? Nós temos que tirar coisas boas de todas as experiências. E, com o tempo, eu digo para o meu amigo Dr. James que nós aprendemos a gostar. Nós aprendemos, cultivamos o virtual, engajar o aluno e se envolver no processo de aprendizagem, de transmissão de conhecimento, que, assim, independente do ambiente, nós conseguimos cumprir a nossa missão, que é de ser educador. Eu só acho que está ficando difícil, professor, algumas mudanças. Nós falávamos aqui no outro programa sobre tantas mudanças no direito, no entendimento, na interpretação da norma, que coitados dos professores de direito é que eu falo. Seja presencial, seja virtual. E eu mencionava aqui entendimentos do STF que às vezes ele muda em 3 anos. Decisões, assim, entendimento já sedimentado, em 3 anos muda. Como os professores de direito vão fazer para explicar para os alunos essa nova modalidade do direito, seja num ou seja no outro, né? É verdade. E assim, não somente isso, né, doutor James? Nós temos aí uma nova lei de falência, nós tivemos um pacote anticrimes que trouxe uma alteração na legislação penal e processual penal, nós tivemos aí a LGPD, Licitação, lei nova. Então, são partes importantes, estruturais do direito, de tanto direito público quanto direito privado, que trazem grandes transformações e modificações aí na legislação que exige do aluno, do acadêmico e também do professor uma grande dedicação de estudo e pesquisa, hein? Então, vou aproveitar aqui, professor, que nós chegamos no final, Sim. Já deixando o desafio para voltar para falarmos sobre LGPD e o ensino virtual, já que nós falamos de dados e proteção deles, e recentemente o governo criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Sim. LGPD, o ensino virtual ou online, ou seja lá o nome que dê, é muito dado de aluno que tem que estar trafegando de um lado para o outro, né? É verdade. Fica já aqui esse desafio, viu? Muito bom. E a exposição dos dados aumentou exponencialmente com isso. Exatamente por isso. Né? E é muito bacana isso, um tema à toda disposição. Obrigado, senhor, por essa conversa aqui tão bacana, esclarecedora, aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor James. E aqui eu quero fazer uma homenagem, não somente para os professores que estão na sala de aula, mas para todo o corpo técnico, administrativo, que fez e faz a educação acontecer no Brasil. Muito obrigado a todos e a você e ao programa Advocacy. Obrigado. E concluímos mais este Advocacy. Muito obrigado pelo seu interesse. E encerrando com a frase do grande Guimarães Rosa: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, coragem. E até o nosso próximo Advocacy.